teve um negocinho que me preocupou muito, que foi as respostas da enquete. Então, basicamente, eu coloquei 3 opções de músculos, né? O bíceps braquial, o peitoral maior e os romboides. Meu perfil, ele é principalmente para fisioterapeutas, esse Fisio Elizabeth. Então, a maioria das respostas foram de fisioterapeutas e me surpreendeu e me preocupou muito, porque a maioria das pessoas erraram a resposta dessa enquete e esse erro não é simplesmente assim errar o nome de um músculo. Me trouxe a atenção de que é um erro também de análise de movimento. E eu sei que muitos profissionais têm dificuldade, por exemplo, na hora de prescrever exercícios, e essa dificuldade está muito relacionada justamente nessa dificuldade em observar um determinado movimento, observar um determinado exercício e conseguir fazer uma leitura de como adaptar do que aquele exercício, por exemplo, poderia ser benéfico para um paciente, né? E começa da base aqui, tá? Então, eu quero trazer um pouco dessa reflexão. Mais à frente, inclusive, eu preparei para a gente fazer uma breve análise de um movimento. Vou trazer aqui um exercício e a gente vai fazer uma breve análise para a gente começar a ter essa cultura de não necessariamente só decorar exercício, porque a gente, né, exercício por exercício, gente, a gente vai aí na internet, aqui no meu perfil tem um bocado, para vocês se espelharem, conseguirem aplicar nos pacientes, mas o grande segredo não está em simplesmente a gente saber qual exercício ou um exercício mágico, porque não existe isso. O raciocínio clínico e prescrever exercícios com estratégia é o que está por trás de tudo. Então, mais à frente, eu quero justamente trazer e começar a ter essa cultura da gente poder estar estimulando aí esse raciocínio clínico claro. E aí, também, eu vou trazer também um pouco do raciocínio por trás dessa enquete e da resposta certa dessa enquete, tá certo? Então, eu quero saber aqui, deixa eu parar aqui de compartilhar, voltar aqui para mim, voltou. Eu quero saber aqui de vocês, quem se sentir à vontade, me fala, ou aqui, quem vai assistir mais tarde também, deixa nos comentários, qual é a maior dificuldade de vocês, tá? Que também me ajuda a trazer temas que sejam mais relevantes para vocês. Se a maior dificuldade é na hora de avaliar, a avaliação em si, se é prescrever exercícios ou se é justamente o raciocínio clínico, tá? Porque aí eu trago mais conteúdos bem voltados para vocês. Então, fiquem à vontade para dizer aí qual é a maior dificuldade de vocês, tá bom? Então, essa enquete aqui trouxe um problema muito sério em relação a essa falta dessa base de análise de movimento. E fisioterapia e fisioterapeuta, gente, a gente foi feito, não foi para estar apertando botão de máquina. Né? Para quem não sabe a história da fisioterapia, lá no passado, quando ainda não existia nem o curso de fisioterapia, a graduação, a gente sim, era operadores de máquinas. A gente tinha os fisiatras, os médicos fisiatras, e a gente tinha os assistentes que ficavam ali, o médico dizia, vai ali pro TENS, aí era o assistente que ia programar a máquina. E foi a partir daí, né, que a gente depois foi se diferenciando, enfim, a gente cresceu, desenvolveu o curso de fisioterapia. Mas hoje a gente não é mais operadores de máquina, né? A gente tem como base a biomecânica e a cinesiologia, que é justamente a gente ter a capacidade de interpretar exercícios, de interpretar movimentos e conseguir reabilitar os nossos pacientes a partir disso. A cinesioterapia, ela é a base da fisioterapia. E muitos profissionais tem dificuldade nessa base, na biomecânica, na cinesiologia, na cinesioterapia. E por isso que muitos profissionais se sentem inseguros ao prescrever exercícios e se sentem acomodados e confortáveis em usar principalmente terapias passivas, terapia manual, técnicas passivas, né? Intervenções passivas, a terapia manual, a própria eletroterapia, de forma isolada, né? E não utilizar os exercícios por essa insegurança. E vocês sabem que eu bato muito aqui na tecla em tentar ajudar os fisioterapeutas a vencer esse medo, a vencer essa insegurança e saber realmente prescrever exercícios para os pacientes, porque é isso que realmente gera resultados. Vocês sabem que minha frase, para quem me acompanha aqui há um certo tempo, já sabem bem que a minha frase é gerar resultados usando apenas o chão e uma faixa elástica, porque é assim que eu trato os meus pacientes,
com base em cinesioterapia. E para vocês terem confiança e segurança na hora de prescrever exercícios, vocês precisam saber ler o exercício, ler o movimento, avaliar o paciente para saber a necessidade real dele e a partir daquele exercício simples você conseguir dizer, esse exercício aqui é bom para o meu paciente porque trabalha isso e aquilo outro, tá bom? Então, essa vai ser a minha base para essa live de hoje. Eu tenho aqui tudo anotadinho para não esquecer nada de dizer para vocês, tá bom? Eu vou querer trazer aqui para vocês um exercício que eu utilizo com muita frequência para tratar dor no ombro, dor cervical, na verdade, em várias condições, e eu vou exemplificar um pouco de como a gente faz essa leitura do exercício, de como eu faço, pelo menos, essa leitura do exercício, tá? Muitas vezes eu crio exercícios na prática baseado no que eu vejo que aquele paciente precisa. Estou vendo que esse paciente precisa trabalhar mais essa região junto com essa mobilidade. Então, qual exercício eu consigo combinar tudo isso? E aí eu vou desenvolvendo alguns exercícios e muitos outros também. Tem exercícios tradicionais que eu utilizo, tem exercícios muitos, como vocês também sabem, da movimentação natural. Enfim, então eu vou fazendo uma mescla de tudo, tá bom? E eu quero muito que a gente comece a ter essa cultura de olhar o exercício e ver todo o entendimento por trás, todo o raciocínio clínico por trás do exercício, para que vocês não fiquem só decorando exercícios, fazendo protocolos engessados. Paciente que tem dor no ombro, então eu vou fazer sempre esse exercício. Provavelmente vocês já fizeram isso e viram que alguns pacientes podem até melhorar, mas muitos não melhoram e vocês se sentem perdidos. Porque meu paciente vai, até às vezes melhora um pouquinho, mas a dor sempre volta. Como construir, na verdade, um tratamento que seja realmente personalizado e individualizado. E isso vem muito justamente de vocês terem uma melhor leitura de cada exercício e fazer uma avaliação bem feita prévia para vocês saberem exatamente o que é que cada paciente precisa. Porque eu posso ter um paciente, gente, provavelmente vocês já perceberam isso, com a mesma dor, exatamente, dor nota 5 aqui na frente do ombro, e a causa ser completamente diferente para cada um. Eu posso ter um paciente com uma dor no ombro, na frente do ombro, porque ele tem uma mobilidade torácica reduzida. Outro porque ele tem uma cervicalgia, uma dor cervical que está gerando uma dor referida no ombro. Outro porque ele tem uma sobrecarga mecânica, realmente, enfim, devido a um treino. Outro porque não está dormindo bem. Outro porque o intestino não está funcionando bem, tá? A avaliação vai nos guiar nisso. Mas uma vez que a gente tem uma ideia do que o que provavelmente está causando a dor no paciente, na hora de prescrever exercícios, é a hora de a gente poder analisar o movimento e saber, esse exercício aqui é bom para o meu paciente porque trabalha isso, aquilo, outro, tá? E aí fica até mais fácil, vocês conseguem achar livremente exercícios aí na internet e vocês vão conseguir, de forma estratégica, não é por acaso, não é na tentativa e erro, não é dar tiro no escuro, é de forma estratégica e precisa escolher aquele exercício que realmente vai mudar e melhorar a dor do seu paciente e aí você vai conseguir ter resultados. E você vai ver que não precisa de super equipamentos, não precisa de uma clínica super equipada, não precisa ter um espaço grande. Gente, com 4 metros quadrados, a gente consegue tratar qualquer paciente com dor, mesmo no online. Eu estou tendo meus pacientes, por exemplo, nesse momento, para quem não me conhece um pouquinho, parte do ano eu moro no Brasil, parte do ano eu moro fora do Brasil, meu esposo é estrangeiro. Nesse momento, por exemplo, eu estou em Budapeste, que é minha primeira / segunda casa. Quando eu estou aqui, eu atendo todos os meus pacientes online. Eu não tenho a minha clínica aqui. Minha clínica está em João Pessoa, no Brasil. E é justamente o raciocínio clínico, essa dependência que eu tenho dos exercícios que me possibilita ter a liberdade de atender em qualquer canto, né? Inclusive no online, porque no online não tem como botar equipamento em paciente, não tem como mexer, colocar mãos no paciente, não tem como estralar as costas do paciente, enfim. E o exercício é a ferramenta principal de tratamento do online e da fisioterapia no geral. Não existe diferença entre meu atendimento presencial e online. Praticamente é a mesma coisa, porque eu trabalho 100% com exercícios, tá bom? Então, deixa eu parar de enrolar aqui e eu quero trazer a análise do movimento para vocês hoje, para a gente começar a ter essa
leitura, essa análise de movimento e vocês começarem a ter uma visão diferente, tá bom? E vocês vão ver que um exercício só consegue trabalhar 1000 coisas. E por isso vocês também vão conseguir aplicar em diferentes pacientes, desde que você tenha um raciocínio claro do que você quer trabalhar, do que aquele paciente precisa e do que você quer trabalhar com ele, tá bom? Eu escolhi um aqui, gente, que é um dos meus queridinhos. Eu uso muito eles, vocês já viram várias vezes aqui no perfil, provavelmente. Peraí que eu salvei aqui nos meus favoritos, que é esse aqui. Eu vou tirar o áudio do vídeo. Peraí. Pronto. Eu acho que eu tirei. Vocês continuam me escutando? Me dá um joinha quem continua me escutando, porque eu sempre confundo os dois botões aqui que tem, que é o do som parado e do microfone. Mas eu acho que eu tirei o som do vídeo, né? Quem puder me dá um joinha. Temos algumas pessoas no ao vivo. Me dá um joinha e me fala se vocês estão conseguindo me escutar. Acredito que sim, né? Pronto. Esse exercício aqui, gente, eu chamo de... Obrigada, viu, Fabi? Eu chamo de puxada costas. É um exercício que eu utilizo para tratar pacientes com dor lombar, pacientes com dor torácica, pacientes com dor no ombro, pacientes com dor no cotovelo, pacientes com dor cervical. Olha a quantidade de pacientes diferentes que eu consigo tratar com um simples exercício. E qual é a lógica por trás desse exercício? O que é que esse exercício está trabalhando no paciente? Eu sei que nosso primeiro olhar... Obrigada, Destaque Fisioterapia. O nosso primeiro olhar é querer logo ver o óbvio, né? O óbvio é a faixa elástica, né? Na mão do paciente, trabalhando aí um exercício, vamos dizer assim, de ombro. Sim, né? É um exercício que eu utilizo para trabalhar, por exemplo, rotação externa do ombro, quando eu quero tanto trabalhar a mobilidade como eu quero trabalhar os rotadores, a musculatura em si, né? Então, tanto um trabalho articular como muscular. Óbvio também, nesse exercício, eu tenho o trabalho da musculatura escapular, porque eu estou fazendo justamente esse movimento aqui que traz a retração da escápula, né? Então, eu trabalho aqui a musculatura periescapular, eu trabalho os romboides, enfim. Então, esses são os movimentos mais óbvios. Então, vocês conseguem aplicar para pacientes, por exemplo, que têm dor no ombro, que têm dor cervical, porque pacientes com dor cervical, muitas vezes, a gente também precisa estimular a região escapular, né? Menos óbvio seria, por exemplo, para pacientes com dor lombar. Por que, Elizabeth, esse exercício trabalha posso trabalhar com pacientes com dor lombar? Esse exercício, se vocês perceberem o posicionamento do paciente, ele está sentado, né, com as pernas esticadas e ele tem que sustentar a coluna para poder ficar sentado nessa posição. Muitos pacientes com dor lombar, principalmente os pacientes mais rígidos, eles vão ter uma dificuldade em ficar nessa posição. Pacientes que têm uma resistência muscular baixa, eles vão ter dificuldade em ficar nessa posição. Então, eu consigo trabalhar os eretores da coluna sem chamar a atenção para a região da lombar, porque a gente sabe também que pacientes com dor lombar, principalmente dor lombar crônica, eles possuem um medo muito grande, uma cinesiofobia muito grande. Então, a gente tem que criar estratégias com foco externo. Foco externo é um dos princípios do movimento Roots que eu utilizo muito nos exercícios. Tem aula completa sobre isso nos meus cursos. Todos os meus cursos de ombro, na plataforma, enfim, eu sempre trago essa aula, tá? Então, com foco externo, porque a gente desvia a atenção, diminui essa hipervigilância que muitos pacientes com dor já têm. Então, ele percebe que ele está fazendo um exercício para os braços e nem presta atenção que a coluna dele também está sendo trabalhada. Então, é um exercício que a gente consegue trabalhar a resistência da lombar, a gente consegue trabalhar a mobilidade do próprio tronco. Eu tenho pacientes, por exemplo, que têm uma fraqueza considerável dos flexores do quadril e ao fazer esse exercício, eles não reclamam muito do braço, do cansaço do braço. Eu boto, às vezes, uma faixinha até leve para o braço não cansar tanto e eu conseguir fazer ele manter nessa posição por mais tempo. E aí eles reclamam principalmente a dor aqui, na região dos flexores do quadril,
tá? Porque para você manter essa posição do long sit, que é a posição do L, eu tô tendo uma exigência ali dos flexores do quadril para manter nessa posição. Então, eu consigo ter a musculatura do tronco sendo ativada, a própria região abdominal, que também está sendo exercitada para manter esse tronco fletido, né, a 90 graus aí de flexão de quadril. E eu posso trabalhar uma dor lombar, uma dor no quadril, uma fraqueza de flexores do quadril, por exemplo, nessa posição. E aí, sem nem o paciente necessariamente perceber, tá? Então, esse exercício, quando a gente tem essa visão mais abrangente e a gente foge do óbvio, a gente consegue incluir ele em disfunções que aparentemente, a princípio, assim, não teria um uso real, né? Então, a gente sai daquela lógica básica e a gente consegue ter uma análise de movimento mais completa e um único exercício consegue virar uma ferramenta aí para várias disfunções. E é esse olhar que a gente precisa ter quando a gente vê qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de exercício. Como esse exercício pode contribuir para diferentes pacientes. O que, de uma forma geral, ele está trabalhando, além aqui do caso do ombro. E é esse olhar clínico que a gente precisa desenvolver. É esse olhar clínico, é esse raciocínio clínico com estratégia que faz a gente conseguir ter mais segurança na hora de prescrever um exercício. Então, uma atividade que eu gosto muito de sugerir para os fisioterapeutas, para os meus alunos, enfim, estou sugerindo aqui para vocês agora, quando vocês virem um exercício, não deixa só ele salvo lá na pasta, não. Tira um tempo, gente, isso com 10 minutos, 15 minutos, vocês conseguem ter esse brainstorm, fazer essa análise. Senta, pega um caderninho, peraí, deixa eu olhar para esse exercício. Para quem tem insegurança, dificuldade na hora de prescrever exercícios, isso é muito bom, tá? O que é que esse exercício está trabalhando? O que é que esse exercício está fazendo? O paciente está em que posição? Nessa posição, o que está sendo trabalhado? Além do movimento, nesse caso aqui, né, específico para esse movimento dos braços. Como é que está essa musculatura do pescoço dele? Esse exercício, ele exige também uma força da musculatura profunda do pescoço. Veja como a região do trapézio do paciente aqui está sendo estimulada. A musculatura profunda também do pescoço anteriormente. Eu estou exigindo esforço para o pescoço. Então, um paciente que tem, por exemplo, que testa positivo para o teste de resistência da musculatura profunda do pescoço, anterior e posterior, enfim, eu posso estar utilizando esse exercício para gerar uma resistência maior, para trabalhar essa resistência do pescoço. Né? E quando a gente trabalha membro superior, muitas vezes a gente ativa também a musculatura do pescoço. E é essa estratégia que sai daquela coisa, não, estou passando um exercício de mobilidade, simplesmente para ter uma explicação lógica do porquê você está trabalhando aquele exercício. E tem paciente, gente, que é chatinho no sentido de dizer assim, por que você está passando esse exercício para mim? E você tem que saber responder. E quanto mais profundo você souber responder, maior é a sua credibilidade, mais o paciente tem confiança em você. E mais aquele paciente vai aderir ao seu tratamento, porque ele sabe que você não está fazendo só um protocolo ali engessado. Você sabe exatamente o que você está fazendo, você tem um pensamento por trás daquilo. E quando a gente pensa também em ter mais credibilidade, isso faz também com que você se torne diferente e o diferente pode cobrar mais, tá? Então, sair de um protocolo engessado e ter toda uma leitura aprofundada de um simples exercício que você está fazendo, faz você, inclusive, conseguir cobrar mais pelo seu serviço. Você foge daquela regra de que você é igual e está fazendo só o mesmo que todo mundo e passa a ter uma lógica por trás de todo o seu atendimento. E isso sim, gente, faz diferença, tá bem? Então, vamos começar a ter essa prática de pegar um exercício e olhar ele com profundidade para que vocês consigam ter mais segurança na hora de prescrever os exercícios de vocês. Não simplesmente salvem o exercício e tentem copiar no paciente de vocês sem entender a lógica por trás, tá? Eu sei que a sociedade hoje, de uma forma geral, a gente quer tudo rápido, a gente não quer mais pensar e é por isso que a gente está na sociedade que está hoje, né? Muitos profissionais meia boca aí por essa preguiça em pensar. E se a gente quer ser diferente, a gente precisa fazer diferente e o diferente está no raciocínio clínico que a gente precisa desenvolver, tá bem? Então, voltando lá para a postagem que eu fiz em relação
a essa pessoa que teve os membros, né, amputados, e a maioria respondeu que o principal movimento, o principal músculo agora que ele utiliza é o bíceps. Vamos fazer uma análise disso, do porquê não é o bíceps, do porquê essa resposta ela não faz tanto sentido, tá certo? Quantos por cento foi que responderam que era o bíceps? 77 das pessoas disseram que era o bíceps, que era o protagonista, tá? Então, vamos entender um pouquinho por que não é? Deixa eu voltar aqui para a posição, que fica mais fácil. Essa pessoa, ela teve os braços ali, né? O antebraço praticamente amputado. E o tamanho do cotovelo é mínimo. Eu praticamente não tenho cotovelo, né? E o bíceps braquial, qual é a ação primária desse músculo? Básico do básico da anatomia, gente. Qual é? Flexão de cotovelo. Se o paciente não tem mais antebraço, vocês concordam comigo que o braço de alavanca para esse músculo aí praticamente é inexistente agora? Não vai ter tanta função mais o bíceps. A principal função do bíceps era dobrar o cotovelo, mas ele não tem mais cotovelo. Então, ele fez uma adaptação para esse movimento que foi o quê? Apertar coisas. Olha como ele está segurando a faca. Ele coloca a faca entre os dois cotos, pressiona e serra. Não é o bíceps que faz essa pressão entre os cotos. Quem faz essa pressão entre esses cotos é o movimento de adução e adução horizontal do ombro. Então, não faz sentido 77% dos fisioterapeutas que responderem ter respondido bíceps braquial. O principal músculo protagonista agora é o músculo que faz a adução e a adução horizontal do ombro, principalmente. Quem é? Peitoral maior. Está sendo um dos músculos mais requisitados para essa adaptação. Vê que quando você para analisar, você começa a ter mais lógica dentro daquela resposta, tá? Então, é algo que realmente me preocupou, porque se essa análise simples de um movimento não foi feita, como vai ser feita uma análise, às vezes, de movimentos, de exercícios mais complexos, tá bem? Então, a resposta certa para essa enquete era peitoral maior, porque todo o movimento que essa pessoa faz agora, tem um vídeo completo no meu perfil, tá, gente? Ele pega a panela, ele junta os dois cotos para transportar a panela de um canto para o outro, para tirar a água da panela. Ele consegue ter uma coordenação impressionante com essa adaptação para cortar os alimentos. Ele está usando principalmente a adução e a adução horizontal do ombro. Por isso que o músculo protagonista agora é o peitoral maior, tá bem? Então, essa foi o meu objetivo principal na live de hoje. Trazer para vocês esse primeiro momento, trazer para vocês esse início, né? Engatinhar agora esse início de fazer com que vocês tenham uma melhor percepção em relação a como analisar um exercício, que isso vai te ajudar na hora de escolher, selecionar os exercícios para os seus pacientes. Lembrem, não dá para ter um protocolo engessado para todo mundo. Cada paciente tem sua individualidade. A mesma dor no ombro, a mesma dor na lombar, em qualquer canto que for, pode ter diversas raízes diferentes, tá certo? Esse paciente que vocês viram fazendo o exercício, que a gente analisou, eu vou trazer o caso clínico dele na quarta-feira, tá? Foi um paciente bem interessante, que a gente vai ver... Vai aprofundar um pouco mais na avaliação e como avaliar além da dor, porque esse paciente, enfim, tem um caso bem peculiar. Não quero trazer spoiler aqui. Quarta-feira vocês estejam aqui comigo, que a gente vai entender isso bem direitinho. Mas foi um paciente que, pelo diagnóstico dele, ele nunca poderia estar fazendo aquele exercício e, enfim, foi um diagnóstico errado que foi feito no passado sobre ele e a gente tratou algo completamente diferente. Enfim, tá? Então, quarta-feira eu vou trazer com profundidade a avaliação desse caso clínico, tá bem? Então, quero que vocês levem como lição de hoje, da live de hoje, isso. Ao ver um movimento, um exercício que vocês gostaram na internet, não só salvem.
parem, peguem um caderninho, 10 minutinhos do seu tempo e analise o que esse exercício trabalha, para que vocês comecem a desenvolver o raciocínio clínico por trás de cada prescrição de exercícios que você passa para cada paciente, tá bom? Quero só reforçar aqui um aviso de que no dia 29 de agosto, né, final agora desse mês, vai ter a aula RUT sobre reabilitação de prótese reversa do ombro. Para quem não se inscreveu, é só comentar aqui prótese. Essa live vai ficar gravada, vocês também podem comentar prótese nos comentários para receber o link da aula, tá? Que vai ser 29 de agosto, vai ser um sábado, às 9 horas da manhã. Reabilitação de prótese reversa do ombro. 100% online, 100% ao vivo. E eu espero ver vocês lá. Quem não tem disponibilidade de horário para estar na aula ao vivo, tem a opção também de adquirir a aula gravada. Enfim, é só comentar prótese aqui que vocês vão receber todas as informações, tá bom? E eu espero ver vocês, então, próxima quarta-feira para o nosso segundo Papo Roots. Lembrando que a gente vai ter, a partir de agora, live toda segunda, quarta e sexta, às 7 da manhã. Live curtinha para vocês aí que estão no meio do caminho para ir trabalhar, já ir aproveitando, aquecendo o dia com as nossas lives, com os nossos Papo Roots, tá bom? Para quem está entrando agora, não se preocupem, essa live vai ficar salva. A gente fez uma análise de exercício bem legal, recomendo todos vocês assistirem, tá bom? Vejo vocês, então, quarta-feira, às 7 horas da manhã, no Papo RUPT 2, para a gente conversar sobre o caso clínico do Sebastião, que foi o paciente que estava fazendo o exercício de hoje, tá bem? Até lá! Tchau, tchau. Para se inscrever também para a aula RUT, gente, o link está na bio. Esqueci de avisar, tá bom? Tchau, tchau.